O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus no início do seu ministério e ele vai se revelando, a sua autoridade. Consequentemente, as pessoas começam a entrever e a perceber que ele é o Messias esperado. Pois bem, e São Marcos, o evangelista de hoje, ele vai apresentar 2 pontos que reforçam esta verdade a respeito de nosso Senhor. Diz aqui que Jesus, ele entra em Cafarnaum, num dia de sábado, e ele começa a ensinar. Só que, primeira característica, primeiro ponto, ele ensina de uma maneira diferente. Ele prega de uma maneira diferente. Imagine que, se nós levarmos em consideração também no início da missão de nosso Senhor, segundo São Mateus, lá no capítulo 5, nós iremos ouvir um grande discurso de nosso Senhor, em que ele diz assim: "Ouvistes o que vos foi dito, eu porém vos digo." Misericórdia, como assim? Moisés vos disse isso, eu porém vos digo. Ele prega de uma maneira diferente. Ele tem uma autoridade diferente, porque ele não prega como os fariseus. Não é apenas porque os fariseus são muitos, são hipócritas e dizem, mas não fazem, como São Mateus, como nós iremos encontrar em Mateus capítulo 23, versículo 3. Mas não apenas isso, Jesus pregava de uma maneira diferente, não por causa da decadência dos fariseus. Sim, a decadência dos fariseus salientava isso, explicitava isso, tornava isso mais evidente. Mas não só, Jesus pregava como quem tinha autoridade de uma maneira diferente, porque é o Filho de Deus pregando. É o próprio Deus pregando. Não é simplesmente um pregador, não é uma pessoa humana, mas é uma pessoa divina pregando a palavra de Deus. Então nós podemos imaginar a repercussão desta palavra nas almas, nos corações, no interior de cada um. Pois bem,
Então, São Marcos, ele vai salientar este ponto. Jesus prega como quem tem autoridade. E para mostrar esta autoridade, ele vai citar um outro fato, uma outra ocorrência. Diz então que neste mesmo dia, na sinagoga, entra um homem possuído por um espírito mau e que grita: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste aqui para nos destruir? E Jesus o intima: cala-te e sai dele. E eles se admiram que o espírito imediatamente calou-se e saiu. Isto é, a autoridade de nosso Senhor não é apenas na sua pregação, ele não é como um mestre qualquer, ele prega de uma maneira diferente, e a maneira como ele se coloca diante dos espíritos maus é de uma maneira nova. Os espíritos lhe obedecem. Pois bem, diante disso, meus irmãos, o que é que nós podemos tomar para a nossa vida espiritual? Eu gostaria de enfatizar 2 pontos. Primeiro, pedir a nosso Senhor que Ele nos fale ao coração. Todas as vezes, meus santos, que nós vamos à missa, Jesus quer nos falar ao coração. Todas as vezes que nós nos colocamos em oração, Jesus quer nos falar ao coração. Todas as vezes que nós, nem sempre perfeitamente, quase sempre, imperfeitamente, nos colocamos diante de Deus, Ele, que é cheio de misericórdia, Ele quer nos falar ao coração. E hoje nós estamos celebrando a primeira missa da misericórdia do ano. No ano de 2025, aqui para nós, é a nossa primeira missa em honra à Divina Misericórdia. Então, agarrados à Divina Misericórdia, nós iremos pedir aquilo que é próprio de quem é misericordioso. Deixa eu reformular melhor. Nós iremos pedir àquele que é misericordioso coisas que nós, pelos nossos méritos, não mereceríamos. Mas como Ele é misericordioso, nós sabemos que podemos esperar. Então vamos pedir a Ele que Ele nos fale ao coração e rompa as barreiras da nossa alma que nos fazem surdos à sua palavra. Se a palavra de Deus não surte efeito na nossa vida de uma maneira miraculosa, não é porque a palavra de Deus perdeu a sua potência, a sua força, a sua capacidade de entusiasmar. É porque nós, por culpa própria, nos tornamos indiferentes, inertes, surdos à palavra de Deus. Então peçamos a nosso Senhor que Ele grite dentro de nós a sua verdade. Que Ele grite dentro de nós os seus ensinamentos. Que Ele grite dentro de nós o seu evangelho, de modo que nós vejamos a verdade e a amemos com todo o nosso coração. Para que nós, vendo a verdade, ouvindo a verdade, nós modifiquemos toda a nossa vida para que nos adequemos a essa verdade. Dizendo de uma outra maneira, para que nós entremos no processo de purificação e consequente santificação da nossa vida. Não é justo que nós ouçamos cotidianamente a palavra de Deus e não nos deixemos por ela ferir, curar e santificar. Então vamos pedir a Deus, sabendo que Ele é misericordioso, que é próprio de quem é misericordioso conceder coisas, graças a quem não merece. Porque quando eu concedo algo a alguém que merece, isso não é misericórdia, isso é justiça. Alguém fez um trabalho para mim. Eu tenho que lhe pagar, porque isso é um dever de justiça. Mas se eu pagar muito além daquele serviço realizado, eu não fui apenas justo, eu fui bom.
Eu fui misericordioso. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Então, a primeira graça que nós queremos pedir a nosso Senhor, confiando na sua misericórdia, não nos nossos méritos, é pedir que Ele grite a sua palavra no nosso coração, rompa a nossa surdez e ponha em movimento este organismo espiritual, ponha em movimento a nossa vida espiritual, ponha em movimento os dons que Ele nos concedeu desde o dia do nosso batismo, mas que atualiza e fortifica ainda mais em cada comunhão. Que Ele nos ponha em movimento ao som da sua palavra e ao mesmo tempo que Ele cale as paixões desregradas na nossa vida. Assim como Ele disse para aquele homem possesso, cala-te e sai dele, que Ele também, segundo ponto, que Ele cale e expulse tudo aquilo que for mal. Diz aqui que o espírito mau deixou aquele homem. Que cada um aqui, meus santos, que cada um aqui olhe para si, para dentro de si. E se você tiver um pouco da visão espiritual, se você não estiver cego por completo, você verá quantos espíritos maus existem no seu coração. Espírito do egoísmo, da inveja, da soberba, da intriga, da impaciência, da preguiça, da luxúria, do apego às coisas deste mundo. Que cada um olhe para dentro de si e veja o que é mal em mim. O que em mim é desregrado, é fora da regra, é fora do Espírito de Cristo que habita em mim desde o dia do meu batismo. O que em mim precisa ser liberto? Quais são as coisas más que precisam ser expurgadas, enxotadas, desenraizadas da minha alma? Mas nós precisamos reconhecer a nossa doença. Se você se coloca em oração e você é um anjinho, só lhe faltam as duas asas e a auréola, ok. Mas se você se coloca em oração e você sabe que existe muito de mal em você, quando você reza o Pai Nosso e diz, mas livrai-nos do mal, você sabe que não é brincadeira. Você sabe que não é uma palavra pro forma. Você sabe que existe uma tentação. Você sabe que você tem sido assediado pelo inimigo constantemente. E você sabe que culposamente você abriga no seu coração espíritos que podem conduzir você à perdição eterna. Então você, confiando na misericórdia de Deus, sabendo que você não merece esta graça que você está pedindo, mas você sabe que Ele é bom. Ele é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Você diz, Senhor, expulsa do meu coração todo espírito mau. Assim como o Senhor expulsou o espírito mau daquele homem na sinagoga, expulsa também do meu coração. E aí, se lhe vier à mente aquelas maldades, aqueles desregramentos que habitam o seu coração, você apresenta. Mas por fim, você pode dizer, você deve dizer até, Jesus, mas eu sou tão limitado, que existem coisas que nem eu vejo, mas que estão em mim. Existem espíritos maus que eu não vejo, por culpa minha, mas que estão em mim. Mas tu vês, por misericórdia, manda-os calar. Grita para eles, cala-te, calai-vos. E manda-os sair do meu coração, para que no meu peito habite apenas o teu Espírito, regendo as minhas palavras, vontades e ações. Que no início, meus santos, deste ano de 2025,
nós, nesta primeira missa em honra à Divina Misericórdia, alcancemos do coração misericordioso de nosso Senhor muitas graças para nós e para aqueles por quem nós também estamos rezando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.